Meu irmão, minha irmã, paz e bem para você. Hoje é segunda-feira, 19 de abril de 2021. A você o nosso desejo de que a sua semana, que se inicia de trabalhos e estudos, seja de fato abençoada. Hoje é dia pan-americano do índio, é dia do Exército Brasileiro e nascimento na data de hoje, em 1882, de Getúlio Donelis Vargas. E também na data de hoje, no ano de 2005, foi a eleição do Papa, hoje emérito, Bento XVI. Vamos nos unir nesta comunhão de irmãos. Eu peço a você que divulgue este áudio aos seus contatos para evangelizar, que faça desse momento a sua oração diária, se você não tem outro instante, né? Que você ter esse compromisso de todos os dias escutar a palavra de Deus e rezar com a palavra de Deus. Deixe aí os seus comentários, né? Se inscreva no canal, que é importante para você receber diretamente, sem precisar que nós enviemos. E o evangelho de hoje é de São João, capítulo 6, nos versículos do 22 ao 29, que diz: Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O texto do evangelho de hoje está em seguida aos dois sinais. A multiplicação dos pães, lá de João 6, do 1 ao 15, e de Jesus que caminha sobre as águas, do 16 ao 21, também do capítulo 6. Esta passagem faz a transição para o longo discurso sobre o pão da vida. Há também uma mudança de lugar geográfico. É preciso passar para o outro lado do mar. Do outro lado do mar. A multidão estava do outro lado do mar, onde Jesus havia feito o milagre da multiplicação dos pães. A multidão permanece aí, talvez esperando um novo milagre. Mas no Evangelho de João, os milagres são sinais. Eles apontam para mais longe. Para encontrar com Jesus é preciso atravessar o mar, ir para o outro lado. O que é este mar? O que é este outro lado? Podemos nos perguntar, e a partir do nosso aprofundamento espiritual nós vamos descobrindo por nós mesmos na nossa vida, no nosso dia a dia. As barcas são citadas, muitas barcas. Há uma barca vazia e Jesus, consequentemente, não está nela. Temos as barcas dos discípulos e ainda outras barcas em que a multidão sobe à procura de Jesus. Estes dois verbos, procurar e encontrar, são muito importantes em todo o Evangelho de São João. As multidão vão procurar Jesus. Elas encontram Jesus e, no entanto, Jesus vai demonstrar que, mesmo encontrando, será necessário direcionar bem os objetivos desta procura.
A procura das multidões não é correta. Eles procuram somente pão para saciar a fome, e a fome material. Procuram um milagre e não um sinal. Talvez também este seja um dos grandes erros nossos, procurarmos não o sinal, mas o milagre. Queremos não aquilo que o sinal aponta, o milagre aponta, mas queremos apenas o milagre em si. Naquele que devia ser o meio para chegarmos no objetivo geral, nós nos perdemos e nos prendemos apenas no meio. O pão de cada dia. Trabalho e pão são duas realidades muito unidas. Gênesis 3,19 vai falar isso. O pão que alimenta a vida é necessário e deve ser buscado e pedido a cada dia. Lá em Mateus 6,11, Jesus vai nos falar. E também em Lucas 11,3. A fome no mundo é sempre um escândalo, pois mostra a falta de partilha. Parte de nosso desequilíbrio e espiritual, humano e também do desequilibrado mundo ainda morre de fome. E a outra parte comete muitos equívocos porque não partilha. E esta outra parte que não partilha come até atingir a obesidade. É preciso que nós aprendamos a partilhar. O pão material é importante e necessário, mas este desaparece no dia seguinte, como o maná no deserto. A multiplicação realizada por Jesus era para ser um sinal. Jesus indica que a busca verdadeira deve ser outra. O pão que alimenta para a vida eterna. Jesus é pão que alimenta e traz vida eterna. Este alimento que precisa ser buscado e procurado. Por isso, Jesus está alguém maior do que Moisés. O maná do deserto precisava ser colhido a cada dia para saciar a fome cotidiana. Jesus, o pão da vida, sacia para a eternidade. É o Filho do Homem quem dará o verdadeiro pão da vida. Notar que o verbo está no futuro, pois a doação do verdadeiro pão da vida está ligada à morte e ressurreição de Jesus. O alimento que permanece para a vida eterna, só o Filho do Homem é quem dá. Só Ele quem pode nos dar. É só nele que nós assim somos alimentados. O Pai revela ao Filho o selo autêntico da missão do Filho, do enviado do Pai. É graças ao selo aplicado ao objeto que o mandante se faz conhecer. Assim é Jesus. As obras que Deus lhe dá para cumprir testemunho em seu favor. As obras são selo, o sinal de que o Filho está em perfeita sintonia com o Pai. A multidão se pergunta sobre quais obras, no plural, eles devem realizar. Jesus responde no singular. Uma única obra é necessária: acreditar no Filho que o Pai enviou. Como Jesus faz a vontade do Pai, os seus seguidores verdadeiros devem crer e fazer também a vontade do Pai. Esta é a nossa missão principal e fundamental. No início do longo discurso sobre o pão da vida, Jesus aplica a si as características do pão. O pão, dom do céu e fruto do suor, é humilde e útil, apetecível e disponível, simples e gostoso, cansativo e alegre, força para quem o assimila e comunhão entre os que o comem. Assim é o pão, assim é Jesus. Se você conhece o pão, você pode conhecer Jesus. Se você não conhece o pão, fica mais difícil, para não dizer impossível, conhecer Jesus. Garantir o pão material, evidentemente, é importante, básico, indispensável, mas não é tudo. É preciso dar o passo seguinte. Não só desejar o pão que vem de Jesus, mas o pão que é o próprio Jesus. Tem gente que não quer tanto Jesus, mas só o que vem dele e o domínio sobre ele. Parecem-se com os animais de estimação, que vão atrás do dono à espera de algumas migalhas. Não amam o dono mais do que as migalhas. Aliás, certamente amam mais as migalhas do que o dono. Tem gente que, com o perdão da palavra, ainda é animal.
e busca apenas o pão que perece. Ignora o pão que não perece, Jesus, que coloca em comunhão com Deus e com os outros. Vamos, portanto, na graça dos filhos de Deus, pedir ao Senhor a serenidade para sempre desejá-lo de coração sincero, buscá-lo verdadeiramente, com atitudes, não apenas só com palavras, com ações e escolha do dia a dia. Lembrando a você da nossa comunidade paroquial, que às 18 horas estaremos juntos celebrando no Salão Social a Santa Missa, em seguida o Terço das Mulheres. Né? Você é convidado a rezar conosco. Tenha um dia abençoado, na graça de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.